Olá, boa tarde. Prédio abandonado há quase 3 anos preocupa os moradores de Sobradinho. O local virou um ponto de encontro para moradores de rua e usuários de droga. O que mais chama a atenção é a proximidade com a administração da cidade, uma área bastante movimentada. Veja. Vidros quebrados, portas destruídas e muitas pichações. Um verdadeiro abandono. Assim está o antigo prédio dos Correios em Sobradinho. Por dentro a situação é pior ainda. O lixo toma conta de tudo. É possível ver até essa lata que serve de cachimbo improvisado para o uso de crack. Quem mora na região não aguenta mais a situação. Está aí abandonado até hoje, ninguém toma providência. Um lugar que poderia estar sendo utilizado para tantas outras coisas e hoje está assim, largado, abandonado, como ponto de drogas para moradores de rua e outras coisas, para quem está passando acabar sendo assaltado também. O clima de insegurança é tão grande por aqui que muitos preferem nem se identificar com medo da situação. Aumentou muito os furtos aos veículos nessa região onde que o prédio foi invadido pelos moradores de rua. A gente estaciona aqui, né, tem o pessoal do SAMU que trabalha lá, os carros são furtados, os vidros são quebrados porque os moradores invadiram o prédio e lá dentro está uma zona muito sujo e é morador de rua e animal que está habitando o prédio atualmente. Por causa desse abandono, o local virou ponto de drogas e abrigo para moradores de rua. Situação que aumentou o clima de insegurança na região. E todo esse problema acontece a poucos metros, olha só, da administração da cidade. Isso é preocupante, mas temos aqui uma participação e uma parceria muito boa e intensa com a Companhia Militar da cidade e o comando volta e meia faz rondas ostensivas, fazendo a retirada dessas pessoas e pedindo para que não utilize o espaço de forma indevida. O chefe de gabinete afirmou que eles já entraram em contato com os donos do prédio para resolver o problema. De propriedade dos Correios, né? Já oficializamos via ofício uma solicitação solicitando a eles o que pode ser feito com o equipamento e caso eles possam doar para nós ou nos permitir a guarda e a conservação, com certeza nós passaremos a ocupá-lo ou então ceder, caso da nossa autorização, para alguma entidade ou órgão público da cidade. Por meio de nota, a AGFIS informou que foi feito com os Correios um termo de cessão do local que está em andamento. O prédio será utilizado como posto de atendimento ao cidadão e ponto de apoio para os auditores que trabalham na região. A limpeza do local só será feita depois da assinatura do termo, mas não há prazo. Os roubos de celulares são tão frequentes que a Anatel resolveu tomar uma medida drástica. Vai fazer o bloqueio de todos os aparelhos irregulares até o final do ano. A previsão é que pelo menos 40 milhões de aparelhos deixem de funcionar. Antônio ainda está traumatizado. Estava no ônibus quando foi surpreendido por bandidos. O alvo? Celulares. Falando bem alto que todo mundo se assustou lá atrás, que aquilo era um assalto de celular, para o motorista parar só onde ele pedisse, ele parou bem de frente com a QNR. E aí o carro dele estava atrás, ele levou 32 celulares, tudo de R$1.000 e poucos. Um aparelho roubado pode ser facilmente identificado. Para isso, basta fornecer o e-mail, que é uma espécie de identidade única do aparelho. Mas pouca gente sabe como ter acesso ao número. Número de identificação eu não ia saber, mas eu tenho na caixa, explica tudinho direitinho e no comprovante a gente sabe tudinho. Tem na caixa do celular, mas nem sempre o número da caixa coincide com o do aparelho ou da nota fiscal. Por isso, é importante verificar. Basta apertar asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha e ele aparece. Se forem diferentes, seu celular provavelmente é irregular. A Anatel informou que vai bloquear os celulares irregulares até o fim do ano. O objetivo é diminuir o roubo e a pirataria dos aparelhos. Débora diz que com tantos roubos e vendas de celulares roubados por aí, já era tempo de alguma medida mais eficaz ser tomada. Eu acho certo, porque independente que está falando também do bloqueamento, que vai bloquear o celular se for roubado também, que o que acontece é que aqui vende muito roubado também. Aí eu acho certo, muito certo. Acho correto. Tem que bloquear, porque tem muito roubado, né? Então muita gente não sabe nem como bloquear a procedência, como é que faz, então tem que bloquear mesmo. Gedel Vieira Lima deixou a penitenciária da Papuda ontem à noite, onde estava preso há 10 dias. A Justiça mandou soltar o ex-ministro, mesmo sem tornozeleira eletrônica. O equipamento está em falta em Brasília.
Horas antes da liberação, a Justiça Federal negou o novo pedido de prisão preventiva do ex-ministro feito pelo Ministério Público. Gedel é acusado de tentar impedir delações sobre fraudes na liberação de crédito da Caixa Econômica Federal na época em que ele era um dos vice-presidentes do banco. O doleiro Lúcio Funaro, que está preso há 1 ano, afirmou em depoimento à Polícia Federal que fez várias entregas de malas de dinheiro diretamente a Gedel Vieira Lima no aeroporto de Salvador. Funaro negocia acordo de delação premiada. O governo conseguiu 2 vitórias na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Primeiro, barrou o relatório que pedia a investigação do presidente Temer por corrupção passiva. E, em seguida, aprovou um outro relatório que rejeita a investigação. Mas o assunto ainda terá que passar pelo plenário da Casa, o que só vai acontecer no dia 2 de agosto. Os líderes se reuniram a portas fechadas e o presidente da Câmara decidiu adiar a votação que vai selar o destino de Michel Temer. Eu estava disposto a votar na segunda-feira, mas tanto a oposição como a base preferiram o dia 2 de agosto. Houve um consenso que o dia 2 de agosto há clareza de quórum e a certeza que a gente consegue encerrar essa votação. Como nem governo nem oposição conseguiram convencer os deputados a adiar as férias, a votação ficou mesmo para a volta do recesso parlamentar. Nesta quinta-feira, em menos de 2 horas, o Planalto conseguiu 2 vitórias na Comissão de Constituição e Justiça. Primeiro, por 6 votos a mais do que o necessário, a base conseguiu barrar o parecer do PMDBista Sérgio Sveiter, que pedia a continuidade da investigação contra Michel Temer, acusado pelo Ministério Público de corrupção passiva. Já sabendo que seu parecer seria rejeitado, o relator criticou. É uma derrota que foi montada artificialmente. Vai ser a derrota do povo brasileiro, que repudia que deputados eleitos livremente pelo voto, se submetam às manobras de oferecimento de emendas parlamentares e distribuição de cargos para proferir os votos. O advogado de Michel Temer reforçou a defesa do presidente. Pau que matou Lula, esse mesmo pau mata Michel. E esse pau está sendo reerguido e depositado sobre as cabeças das lideranças brasileiras por um Ministério Público que, infelizmente, não está cumprindo o seu dever básico, que é de ser custos legis, perseguidor do direito, perseguidor do justo, promotor da justiça. A segunda vitória veio com a aprovação de um novo parecer, apresentado com a tese de que a ação do Ministério Público deveria ser engavetada por falta de provas. O texto passou por 24 a 41. Foram também 24 as trocas de integrantes da CCJ, ligações do próprio presidente, pressão de governadores e prefeitos, nomeações para cargos na esplanada e liberação de dinheiro para obras nos redutos eleitorais dos parlamentares. Além disso, PMDB, PR, PSD e Partido Progressista ameaçaram expulsar das bancadas quem votasse contra Michel Temer. A oposição criticou. A causa do resultado artificial de hoje virá à tona. Mais cedo ou mais tarde, nós saberemos por que os deputados foram substituídos aqui. Já os governistas comemoraram. Nós vencemos essa etapa, que é uma etapa importante, portanto foi inadmitido o segmento da denúncia na CCJ, que é um movimento importante, e agora cabe, entendo o quórum, se apreciar. Aí a responsabilidade é de todos os deputados de estarem aqui votando uma matéria que eu acho relevante para o país. Para abrir a votação da denúncia contra o presidente, é preciso que o plenário da Câmara esteja cheio, com a presença de 342 deputados. Esse é o mesmo número de votos necessários para que a investigação prossiga. Assunto para o nosso repórter Vitor Boiadian, que fala ao vivo agora. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Lana. Boa tarde a todos. Pois é, o relatório foi aprovado ontem na Comissão de Justiça, segue agora para o plenário. Hoje mesmo poderia ter sido feita a apresentação desse relatório, mas o plenário não tinha número suficiente de deputados e a sessão foi cancelada. O advogado de defesa do presidente, o relator do parecer aprovado na Comissão de Justiça, terão aí 25 minutos cada um para se manifestar, quando efetivamente esse trabalho for levado ao plenário, que deve acontecer no dia 2 de agosto, como disse o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Depois da manifestação do relator, da manifestação da defesa, será a vez de pelo menos 2 deputados falarem, 2 contra 2 a favor,
E aí a votação efetivamente do parecer pode acontecer lá no plenário quando tiver pelo menos 342 deputados. Algo praticamente impossível para acontecer agora, véspera de férias dos parlamentares, né? Mas o presidente da Câmara já confirmou o dia 2 de agosto para que esse trabalho seja realizado no plenário. E aí, durante essas férias, essas 2 semanas de ausência dos parlamentares, o presidente Temer deve continuar articulando para que os deputados garantam a sua defesa lá na Câmara dos Deputados. E não só o presidente Temer, mas também a própria defesa, os advogados de defesa do presidente, que vão receber Michel Temer ainda hoje lá em São Paulo, para onde o presidente viaja nessa tarde. Lana. Obrigada, Vitor. Racionamento, as regiões afetadas pelo rodízio hoje são Taguatinga Norte, setor de indústria e abastecimento, setor de oficina sul, setor policial e também o Cruzeiro Velho, Parque Sul, Cidade Estrutural e condomínios do Jardim Botânico. Outras informações e a lista completa da cidade sem água no fim de semana você confere no site da CAESB, é caesb.df.gov.br. A seguir, acaba hoje a clínica do time Real Madrid, que uniu crianças e adolescentes com um sonho em comum, virar um jogador profissional. O Band Cidade volta já já.